Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o espaço geográfico. Pessoal, o espaço geográfico é um conceito muito importante para a geografia, tá? O espaço geográfico, na verdade, ele é, o objeto de estudo, tá? Ele é o principal objeto de estudo da geografia. Por quê? Porque o espaço geográfico, gente, ele, é constituído por dois elementos: a paisagem, que a gente já falou, que é tudo aquilo que a gente consegue ver, sobre a superfície da Terra, e a sociedade. A sociedade somos nós, seres humanos, que através do trabalho estamos continuamente, construindo paisagens, tá? Então a gente está sempre modificando o espaço natural. Então, o espaço geográfico, gente, ele pode ser definido, ou entendido como o espaço natural modificado pelo trabalho humano, tá? Então, o espaço geográfico é por isso que ele é muito importante para a geografia, ele é o principal objeto de estudo da geografia, porque ele, realmente é a porção, da superfície terrestre que é ocupada e transformada pelos seres humanos, tá? Então, é uma parte muito importante da geografia e é um dos principais conceitos aí, justamente por isso. Tá? Então, o espaço geográfico, ele é o espaço habitado, e transformado aí pelas atividades humanas, tá? Estando em constante construção e transformação. Então, a gente pode observar, gente, que uma paisagem, ela pode mudar, Ela está em constante mudança, em constante transformação. Tá? Então, a paisagem de um lugar, ela pode mudar dependendo do período do dia, das atividades que estão acontecendo, das condições climáticas, enfim. As paisagens, elas podem revelar determinadas dinâmicas de ocupação do lugar. Então, essas paisagens, elas podem ser modificadas de acordo com as necessidades do ser humano, ok? Então, isso ocorre, em sua relação com a natureza. Isso ocorre, porque em sua relação com a natureza, o ser humano, ele utiliza técnicas e conhecimentos para constantemente modificar os lugares e suas paisagens. Os lugares, de vivência, ou seja, aqueles que mantemos algum vínculo, vínculo econômico, cultural, afetivo, assim como os lugares do mundo, estão em constante processo de transformação, passando por mudanças para atender às necessidades dos seres humanos. Então, gente, aqui a gente pode observar que tem o conceito de lugar, que o lugar é todo aquele espaço, é toda aquela porção onde a gente tem algum vínculo, tá? Então, os lugares, eles são os lugares de nossa vivência, seja, como vínculos econômicos, culturais e afetivos. Por exemplo, quando a gente falou sobre lugares, a gente falou sobre a casa, sobre o bairro onde vocês moram, a gente falou sobre a escola. Então, todos esses lugares, eles são lugares da vivência de vocês, tá? Então, o espaço geográfico, é essa dinâmica de transformação do espaço que se dá pela ação da sociedade com a natureza. Então, isso forma o espaço geográfico, ok? Então, o espaço geográfico, pessoal, ele pode ser entendido como o espaço natural que foi modificado pela ação do ser humano, tá? Pela ação aí, de acordo com o trabalho do ser humano, atendendo às suas necessidades, tá? Então, olha só, todos nós, atuamos na construção do espaço geográfico, assim, como em suas mudanças. Então, por exemplo, a gente vai observar aqui que essa paisagem, ela foi modificada de acordo com os interesses, dos seres humanos. Então, olha só, o modo como o ser humano interage com a natureza, em diferentes lugares do planeta, constrói o espaço geográfico. Então, o desmatamento de vegetação nativa, para um espaço seja ocupado, por extensas áreas de lavoura, é para atender, sobretudo, a demanda, tá, das matérias-primas aí para as indústrias, alimentícias, por exemplo. Então, isso, esse desmatamento, essa modificação do espaço natural para a plantação de um gênero agrícola, para depois esse gênero agrícola se transformar em uma matéria-prima para se transformar em um produto alimentício. Então, tudo isso, toda essa modificação que foi feita na paisagem natural,
isso, né, foi de acordo com as necessidades dos seres humanos, para suprir as necessidades dos seres humanos. Então, aqui a gente pode observar isso, né? Essa colheita aqui, tá? De soja. A soja é uma matéria-prima que é utilizada em vários outros, né, produtos aí, ok? Então, aqui, né, outra coisa também que a gente pode observar é que o consumo, né, incentiva aí as indústrias a, né, continuarem fabricando novos produtos. E cada vez, né, a gente utiliza essas matérias-primas, transformando o espaço geográfico e intensificando essa relação entre o campo e a cidade. Por quê? Porque a gente utiliza, né, os produtos que são produzidos no campo. Então, tem essa relação, né, essa ligação aí entre o campo e a cidade. Então, quanto mais a gente consome esses produtos, mais isso incentiva as indústrias, né, a continuarem fabricando, tá, esses novos produtos. E esses novos produtos, eles são feitos com as matérias-primas produzidas no campo, tá? Então, isso tem toda uma relação entre essas alterações desse espaço geográfico, tá? Essas alterações e essas transformações do espaço geográfico. O espaço geográfico compreende todos os espaços da superfície terrestre que o ser humano ocupa e transforma por meio, né, de sua relação com a natureza. Então, gente, o espaço geográfico, como eu falei para vocês, né, é o espaço que ele é constituído, né, por dois elementos, a paisagem e a sociedade. Então, esse espaço geográfico, ele é o espaço, né, que é modificado pelo trabalho humano. Então, o espaço geográfico, ele é todos os espaços da superfície terrestre que o ser humano ocupa e transforma, né, por meio de sua relação com a natureza. Então, o que é o espaço geográfico? É qualquer lugar, né, que tenha interferência do ser humano, tá? Certo, pessoal? Então, vamos continuar. Olha só, o espaço geográfico, ele compreende todos os espaços da superfície terrestre que o ser humano ocupa e transforma por meio de sua relação com a natureza, estabelecendo vínculos econômicos e culturais. Desse modo, podemos dizer que o lugar onde moramos e os lugares com quais, né, nos relacionamos por meio dos produtos que consumimos, por exemplo, fazem parte do espaço geográfico. Então, é por isso, gente, que aqui, né, a gente pode observar essas lojas, e essas lojas, elas, né, vão vender os produtos que consumimos. E quando a gente consome um produto, a gente também, né, tá intensificando com que a indústria fabrica aquele produto. Então, isso também faz parte do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é tudo, né? É todos os espaços da superfície terrestre, né, que o ser humano ocupa e transforma por meio aí, né, da sua relação com a natureza, tá? Então, quando a gente consome um produto, né? Então, quando por meio dos produtos que consumimos, por exemplo, também faz parte aí, né, do espaço geográfico, tá? Então, os estudos, né, de geografia buscam compreender a relação entre a sociedade e a natureza, como eu falei para vocês, tá? Que ocorrem, né, no espaço geográfico. Então, os dois elementos importantes aí para o espaço geográfico é a paisagem, né, e também a sociedade, tá? Então, desse modo, né, é possível descobrir de que maneira, né, essas dinâmicas ficam registradas ou não nas paisagens. A análise das paisagens é fundamental para verificarmos as mudanças constantes no espaço geográfico em diferentes épocas e sociedades. Então, desse modo, né, vivemos no espaço geográfico e atuamos como agentes de sua construção e transformação, como podemos observar, né, nos exemplos das paisagens retratadas nas figuras a seguir, nas fotografias a seguir. Então, a gente pode observar que o espaço geográfico, né, é o local onde a gente vive, é o local onde a gente transforma, é o local onde a gente modifica, é o local onde a gente constrói, tá? Então, nós somos os agentes, né, da construção e da transformação do espaço geográfico. Então, aqui a gente pode observar, né, que as atividades econômicas, né, por exemplo, aqui, ó, as atividades econômicas como a indústria, né, de calçados, né, mostrada aqui, faz parte, né, da produção aí do espaço geográfico, porque
tudo aquilo, né, em que sofre interferência do ser humano é um espaço geográfico. Então, fábricas, indústrias, os locais onde construímos, onde consumimos os produtos, tudo isso faz parte do espaço geográfico. Tá? Então, a fabricação de calçados na indústria e depois, né, a sua distribuição a vários lugares do mundo também fazem parte, né, da transformação do espaço geográfico. Olha aqui, também a gente pode observar, né, essas rodovias aqui. Então, no espaço geográfico, podemos observar que o ser humano, ele constrói e transforma lugares para atender suas necessidades. Então, de acordo com as necessidades, né, em que o ser humano necessita, ele modifica essas paisagens, ele modifica esse espaço geográfico, tá? Então, aqui, ó, essa construção aqui dessas rodovias é outro exemplo, né, de espaço geográfico. Aqui a gente também tem, né, um outro exemplo. Ó, promovemos mudanças no espaço geográfico quando fazemos diferentes atividades que atendam às nossas necessidades, como a construção de uma horta comunitária, né, que foi retratada aqui nessa fotografia. Então, gente, de acordo com suas necessidades, o ser humano, ele modifica, tá? Ele constrói, ele transforma o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, gente, é tudo, né, pode ser entendido como tudo, né, o espaço natural aí, que foi modificado pelo trabalho humano, tá? Então, o espaço geográfico, ele, né, é transformado, construído e modificado pelo ser humano, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Tchau!